Boa tarde, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para falar muito mais da nossa espiritualidade, nos prepararmos mais como filho de Deus. E sempre colocamos o poderoso Espírito Santo como o nosso grande amigo, aquele que nos orienta nas horas mais difíceis, nas horas mais complexas da nossa vida, como nossa mãe Maria também. Então, ele é intercessor entre nós e devemos pedir ao Espírito Santo e em nossas orações, em nossas preces, os nossos salmos, para que ele seja intermediário. E o Espírito Santo me mandou dizer para vocês hoje, me colocou nessa função de ajuda de vocês, para que vocês possam entender a ação dele na vida de vocês. Aqueles que estão com problemas de trabalho, aqueles que têm problemas financeiro, aqueles que têm problema com a família, todos os problemas que nós enfrentamos, porque somos humanos, viemos aqui para a Terra, encarnamos, né? Estamos aqui vivendo esse mundo, onde esse mundo não é tão fácil. Temos muitas glórias, muitas bênçãos, mas temos muitas aflições. E na hora das aflições devemos ter o quê? A fé. O que é a fé? A fé é algo que nós não vemos ou tocamos, não colocamos na nossa mão, mas sentimos dentro de nós. E essa fé, ela vem de dentro. Muitas vezes você pode dizer, eu não tenho fé. Eu rezo, mas eu não tenho fé. O fato de você ter fé é você acreditar, é você rezar, é você pedir, é você clamar aquilo que você precisa, o que o Espírito Santo sabe que você precisa, Mãe Maria sabe, mas de uma forma verdadeira, de uma forma luminosa. Pode ser que na primeira vez que eu faça isso, exemplo, eu não tenha fé, mas aos poucos eu vou começando a interagir com o Espírito Santo. Eu vou sentindo essa necessidade de ser uma cristã, uma devota ao Espírito Santo, uma devota a Maria. Às vezes as nossas dúvidas, medos, às vezes as soluções dos problemas não se dá imediatamente, mas virá. Quando temos uma fé, a fé vai trazer uma luz para vocês, uma intuição para vocês. E quando vocês tiverem a solução de um problema, mesmo que você não tenha fé, você vai acreditar nas suas orações. A fé vem do sofrimento que nós temos e a necessidade de falar com Deus, de falar com o Espírito Santo e pedir um socorro. Nós estamos no limite e aquele limite era tão grande que nós precisamos recorrer. Mesmo que a fé não seja muita, a fé seja pouca. Mas à medida que aquilo vai fazendo parte de você, e você vai conseguindo o que você quer, a paz que você quer, você vai ser uma testemunha da sua fé. Então, seguindo Jesus escolheu 12 apóstolos. Será que todos eles, a princípio, tinham uma fé inquebrantável em Jesus? Acreditavam naquilo que ele fazia, os milagres do peixe, milagres que ele fazia, ensinamentos que ele trazia de boa nova, de coisas que devemos fazer o nosso papel de ser cristão, de seguir a Deus. Eles ouviam, mas será que eles acreditavam
totalmente Jesus. Quando Jesus disse para eles irem 2 a 2 e em cada lugar fazer a obra de cada um, porque ele tinha ensinado já, eles disseram, mas eu não estou preparado, não vou conseguir. Isso aí, o que foi isso? Não é a fé em Jesus, é a fé neles. E nesse momento, essa fé fica muito complicada. Então, assim, à medida que nós conseguimos encontrar o equilíbrio, rezarmos, sem esperar o retorno imediato, desejar de coração, eu preciso disso, Senhor. Eu necessito da sua presença. Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então, hoje, vocês vão fazer uma experiência. Aqueles que não têm a fé, aqueles que têm pouca fé, aqueles que têm muita fé. Então, vocês vão ter graduações na fé. Então, vamos testar a fé de vocês. Já passaram por algum momento difícil e recorreram a Deus? Foi atendido? E a sua fé foi suficiente para conseguir isso? Essa fé foi aumentando ou essa fé foi diminuindo? Então, a fé vem do exercício do nosso interno, do nosso amor por Jesus, o nosso amor pelo Espírito Santo, o nosso amor por Maria. Então, a fé não é colocada de repente. A fé, às vezes, estamos num problema tão sério, a fé vem do nosso sofrimento, né? Não recorremos a ninguém se nós não temos problemas. Nós só vamos pedir, lembrar de Deus, né? Que é isso, as pessoas é errado, porque nós só pensamos de Deus quando precisamos. Nós temos que pedir a Deus, agradecer a Deus todos os dias, porque Ele está na nossa vida, nós estamos com a essência divina de Deus, do eu sou, o ser divino. Então, eu tenho que orar em agradecimento. Mas se eu não tenho fé, eu não vou fazer isso. A fé vem através de alguma necessidade, alguma dor muito grande. E ela vai desenvolvendo e vai trazendo para você um chocalhar, um segurar para você e sacudir você para que você possa orar, para que você possa pedir, mas pedir de verdade, nesse momento que você está sofrendo. Nesse momento que você está sofrendo, você tem essa força de pedir por um filho, pedir pela saúde de um filho, pela saúde de uma família, a sua própria saúde. E aí você vai entregar isso para Deus, ao Espírito Santo, que é o grande amor, grande amigo nosso, o amor compassivo nosso. E Maria, a grande intercessora também. Podemos rezar Ave Maria, podemos rezar Pai Nosso. Faça isso como exercício. Como comemos todo dia, como tomamos banho todo dia, é um exercício diário. Nós precisamos ter esse exercício diário de mover a nossa fé. Vamos mover a nossa fé, colocar nós mais forte, mais verdadeiro e fiel ao Pai. Eu vou rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, o Salmo, um agradecimento a Deus pelo milagre, ou pedir a Deus que aquilo que eu pedi,
ainda não consegui, pedir um momento que ele saiba o momento certo para dar as nossas coisas, fazer o milagre, dar a bênção para nós. Então, nós precisamos exercer a nossa fé. E hoje o Espírito Santo pediu isso, que a gente precisa ter fé. Fé no único Deus, aquele que pode e faz tudo por você. Se você busca algo que você não consegue, comece a exercitar. Comece a fazer esse trabalho, buscando a fé, buscando a força dentro de você, porque Deus está dentro de você. Ele fala com você. Nós vamos à igreja, que é a casa de Deus. Ele está lá, ouvindo. E nós agradecemos por estar na casa de Deus. Porque nós temos nossa casa, mas cada igreja é a casa de Deus. Então, quando formos à igreja, como vamos na casa de Deus, nos colocamos aos pés dele, pedindo, orando, clamando, exercitando essa fé que vem bem devagar, se você não é fervoroso, mas que ela venha. Faça esse esforço. Nós precisamos ter fé. A fé não vem do dia para a noite. As coisas que a gente quer conseguir, às vezes demora. E reclamamos, puxa, demorou tanto. Mas será que no momento certo Jesus, nosso grande, amado Jesus, Maria, Espírito Santo, não vão dar essa bênção para você? E essa bênção será dada para você se você é importante para Deus, você é, mas se que essa importância seja para o bem de você. Muitas vezes nós pedimos coisas que não é boa para nós. E nós não sabemos o que é bom para nós. Então é isso. Deixe na mão de Deus uma solução. Diga a Deus, eu não sei orar. Eu tenho pouca fé. Mas eu quero deixar esse problema na sua mão, Jesus. Eu quero deixar essa força que eu estou precisando nesse momento de frágil que eu estou sentindo, que não tem força para lutar, mas que você possa lutar por mim, que você possa me dar forças, me dar intuição, me dar luz para eu seguir o meu caminho. Peça a Ele isso. Peça, mesmo você não tendo fé. Ele vai te ouvir, está te ouvindo. Então, essa hoje é a minha mensagem. E vamos orar. Pedimos ao Pai luz, mais fé, mais amor dentro de nós, que possamos ter força para pedir, não ter medo de pedir, não ter medo de dizer não, dizer sim. Diga sim para Deus. Diga sim para o Espírito Santo. Pai, estamos aqui nesse momento, pedimos para todas as pessoas aquelas que ainda não foram tocadas pela fé, ainda precisam de concretização, precisam de amostragem para ver que aquilo existe. Então, nós precisamos, não de fatos, nós precisamos do seu amor, que o seu amor nos preencha nosso coração hoje. E que minha fé, cada dia que passa, se torne maior, se torne grande, se torne maravilhosa. Que eu possa pedir com toda a minha fé. Que essa fé aumente,
que ela se tome o meu coração, que ela transforme o meu coração, que o Espírito Santo acalme meu coração, transforme meu coração, transforme a minha vida. É isso que vocês têm que fazer, é isso que eu estou orando por vocês, pedindo por vocês, a fé que cada um tem que ter. Qualquer coisa, vocês podem perguntar no meu e-mail, no meu Instagram, ou pelo próprio comentário do vídeo. Como eu posso buscar essa fé? Comece agora, mesmo que você não acredite tanto no que eu estou falando, mas comece agora. Então, pedimos à Mãe Maria, ao Espírito Santo, ao Deus Todo-Poderoso, que ilumine sua vida, ilumine sua fé e torne sua fé uma ferramenta de amor. Que você é amado pelo Deus Todo-Poderoso, porque você é filho de Deus. E todo filho ama o Pai. Então, nesse momento, eu quero que vocês amem de todo o coração. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, de dúvidas, mas que você ame. Essa fé é o amor em ação. Eu agradeço a atenção de vocês, que vocês comecem a dar o like, assine o vídeo, compartilhe. E se você tiver algum testemunho que você fez a oração e recebeu essa graça, testemunhe. Testemunhe. Testemunha é a melhor coisa que se tem, né? Do que Deus fez na sua vida. Deus fez aquela bênção para você. Agradeço. Eu agradeço muito vocês pelo carinho e que vocês fiquem com a paz de Deus, do Espírito Santo, Maria, e que vocês se tornem cada vez mais fortalecidos em sua fé. Obrigada. Uma boa tarde para vocês.